Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. É muito interessante a história deste profeta que estamos acompanhando nesses dias, Jonas. Nós, aqueles que seguem a liturgia no santuário ou na reflexão que eu fiz, não ouviu a primeira parte, o primeiro dia da leitura do livro de Jonas, que é a história da sua vocação. Este profeta é rude, um tanto irritadiço, que luta contra a vontade de Deus. Deus o manda para evangelizar a cidade pagã de Nínive. Ele luta até no momento que está no barco, numa tempestade, joga no mar para se livrar do problema e é engolido por um peixe que depois de 3 dias vomita-o na praia. E depois então ele vai para evangelizar Nínive e faz com má vontade, o que nós vimos na leitura de ontem. E então, através da pregação dele, acontece aquilo que não acontecia em Israel, que é os pagãos se convertem. Nínive toda começa um processo de oração, de penitência, desde os animais até o rei, por decreto do rei. Então, hoje a leitura vai falar assim: este desfecho, a conversão de Nínive, causou em Jonas profunda mágoa e irritação. E ele reza ao Senhor: peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabias que és um Deus benigno e misericordioso, paciente, cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que viver, porque ele anunciou a destruição de Nínive e Deus perdoou o povo. Então, ele aceita, este profeta, que Deus perdoe, que seja misericordioso e benigno com Israel, mas que seja com os pagãos, isso ele não aceita. Então, ele vai ali e anuncia aquilo que Deus não pediu, que a cidade vai ser destruída em 40 dias. E acontece o que ele não esperava. Então ele está irado, indignado. Como é possível que Deus tenha agido assim? Então, este profeta faz aquele mesmo pedido que fez Elias. Elias também, quando está fugindo de Jezabel, pede ao Senhor que tire a vida porque ele já não suporta mais. E Deus vai dizer: achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana, e que então esta era dava para ele um refrigério. Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Então, quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. A segunda vez, disse Deus a Jonas. É interessantíssimo esse diálogo. Achas que tens boas razões para irar-te por esta era? É a segunda vez que Deus está fazendo essa mesma pergunta. Você acha que tem razão para estar irado? Respondeu: sim, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou: tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Então veja, é muito interessante, é muito cenográfico esse momento, porque o profeta está ali indignado porque Deus salvou a cidade. Mas depois está mais indignado, aí que vai reforçar o pedido para morrer, porque a era morreu. A era era cômoda para ele. Ele está indignado é por causa do sol que está fazendo para ele mal. É um profeta caprichoso, é um profeta nesse sentido infantil.
mas que é muito interessante, porque na história de Jonas está também a nossa história, quando nós pretendemos que Deus faça para nós aquilo que nós queremos e que muitas vezes não percebemos que não é assim. É que nossas vontades muitas vezes não são a vontade de Deus. E o nosso caminho de fé não é fazer com que Deus cumpra a nossa vontade, nem anunciá-la para os outros. Sejamos prudentes. Muitas das coisas que a gente diz para os outros, dizendo que é vontade de Deus, é muitas vezes a nossa vontade, porque o discernimento da vontade de Deus para nós já é tão difícil. E muitas vezes nós queremos discernir também para os nossos irmãos. E quando acontece de modo diferente, aí então ficamos indignados. Hoje no Evangelho, nós temos um momento que Jesus vai ensinar aos seus discípulos a rezar. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. É o testemunho de Jesus orante que chama a atenção. É esse Jesus que está rezando e então os discípulos veem. E é um tema muito pertinente em Lucas. É o evangelista que mais coloca Jesus em atitude de oração e que mais revela o conteúdo da oração de Jesus. Os discípulos vão pedir que eles tenham também de Jesus o ensinamento que João deu para os seus discípulos. E isso era muito comum, os mestres de Israel ensinarem a rezar. E Jesus vai dizer assim: quando rezardes, dizei Pai. Esse modo de chamar a Deus não é comum entre os mestres de Israel. Jesus chama Deus de Pai, como uma criança chamava o seu pai. E que é interessante, porque esse modo de chamar o Pai, o hebreu, ele perdia quando se tornava adulto, mas voltava a chamar o pai assim quando o pai já estava velhinho. Então é assim que Jesus chama o seu pai. E nós temos aqui um primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Vejam que dois evangelistas nos transmitem a oração do Senhor. Aquela que nós rezamos na liturgia, que é um pouco maior, é a versão de Mateus. Aqui nós temos o mesmo pedido: santificado seja o teu nome. Dizer que uma coisa aconteça sem dizer quem vai fazer é aquilo que na tradição bíblica é o chamado passivo teológico. Se eu digo santificado seja o teu nome e não digo quem é que vai santificar, é porque é uma tarefa que só Deus pode fazer. Só Deus pode santificar o seu nome. E o nome de Deus é santificado na tradição bíblica quando Deus é misericordioso para com o menor, para com o sofredor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Esse reino que já está presente entre nós, já e ainda não. Este reino que deve se realizar. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Este pão que é o pão material, o pão que nós precisamos, que deve ser compartilhado, mas o pão no sentido de tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida para nós nos realizarmos como ser humano. E perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. É o único pedido de teu a condição, e que isso é o centro do Evangelho, o perdão. Veja, o Sermão da Montanha, um tema central para Jesus é esse, o perdão. Sob diversos modos, diversas angulaturas, Jesus vai falar da necessidade de perdoar. E não nos deixeis cair em tentação. O pedido fundamental do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado por Deus quando Ele, como dizemos, manifesta a sua misericórdia. Mas o nome de Deus é santificado por nós quando nós perdoamos, quando nós não caímos na tentação, quando nós temos e partilhamos o pão cotidiano, quando nós colaboramos para que o reino de Deus seja presente entre nós. Irmãos caríssimos, de novo a palavra de Deus nos chama a uma dimensão orante. Já aconteceu no Evangelho de ontem e hoje também. Esta a dimensão da oração que é intrínseca, que faz parte da nossa vida de fé.
Nós precisamos nos alimentar diretamente da fonte que é o Senhor. E isso nós fazemos de diversos modos, um deles através de uma vida orante. Rezar não é fácil, mas é uma coisa que nós devemos conseguir, à custa de que, sem a oração, a nossa vida de fé não tem o respiro do Espírito. Tenha um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.